Show. Ó, a gente vai ver estruturas do núcleo, a gente vai conhecer um pouquinho a questão do cromossomo, depois a gente entra em divisão celular, aí a gente, quando entrar em divisão celular, a gente vai conhecer quais são as divisões que existem, e a gente já vai para a gametogênese. Então, na aula de hoje, provavelmente, a gente só tenha o conteúdo de início de divisão celular, mitose, e a gente tem estrutura do núcleo. Qualquer dúvida, entra no chat, manda a pergunta, que eu estou sempre de olho. No final da aula, na próxima do fim, aí eu já libero para vocês esses slides que vão ser utilizados nessa semana do capítulo 4. Márcio, já está completinho, já está todo feito. Aí eu já disponibilizo para vocês, para quem quiser já guardar, já vai ser usado para outro momento, então vocês já ficam guardados com ele aí. Show de bola? Vamos começar? Na nossa última aula, a gente falou que a célula ela é dividida em 4 estruturas básicas, né? Membrana plasmática, citoplasma, organelas e o núcleo. Cada um, na prova de sexta-feira, vai cair o conteúdo que iria cair na outra, que é capítulo 1, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, e capítulo 3, que é membrana plasmática e organelas citoplasmáticas. Beleza, show de bola. Então, cada estrutura, 2 questões, exatamente. Com a ID, viu? Ó, cada estrutura tem uma função específica. A membrana plasmática, vocês viram que ela tem a função de delimitar o espaço, né, interno da célula por inteira, e também funcionar como transporte de substâncias, osmose, difusão facilitada, transporte ativo, bomba de sódio e potássio, enfim. O citoplasma vai ser o local onde acontece todo o metabolismo celular. As organelas, cada um vai ter uma função específica, né? Síntese proteica, digestão intracelular, produção de energia, né? As mitocôndrias, cloroplastos, realizar respiração celular, enfim, existem várias organelas, cada organela tem uma função específica. Show, beleza. E hoje a gente entra naquele que é considerado o elemento principal da célula. E por que ele é o elemento principal? Porque, na verdade, no núcleo a gente vai encontrar a presença do material genético, e é esse material genético que vai fazer o controle de todo o funcionamento da célula. De forma bem básica, a gente consegue identificar que é no núcleo onde ocorrem 2 coisas importantes. Primeiro, é ele que vai induzir a síntese proteica. Não é à toa que quando a gente estudou proteínas e ácidos nucleicos, a gente viu que a produção do primeiro RNA, que é produzido para iniciar, né, para induzir a síntese proteica, que é o chamado RNA mensageiro, é produzido por uma das fitas do DNA. O DNA ele vai ficar no núcleo, então é ele que inicia esse processo. Então, o núcleo ele faz parte de iniciar, ele vai dar o pontapé para que aconteça a síntese proteica. Massa, beleza. A outra função do núcleo é justamente fazer essa coordenação do funcionamento da célula. O que vai entrar na célula, quais são as organelas que vão trabalhar ou não, tudo isso é de responsabilidade do material genético encontrado no núcleo, além de que todo o código genético, todos os genes ativos para uma determinada função, a gente vai encontrar dentro do núcleo. Então, o núcleo, na verdade, vai ser aquela estrutura que é encontrada nas células que são eucarióticas. As células que são procarióticas, na verdade, os seres vivos que são considerados procariontes não apresentam essa estrutura nuclear. Inclusive, a gente viu, né, normalmente o aluno que estuda isso no ensino fundamental, que o procarionte é aquele ser vivo onde o material genético é disperso, espalhado pelo citoplasma. Esse material genético não recebe o nome de núcleo, mas recebe o nome de nucleóide. Show de bola. Ou seja,
Esse núcleo vai ser justamente o local, né, a estrutura específica. Vou pegar a canetinha vermelha aqui, show. Vai ser justamente o local, né, a estrutura que vai armazenar material genético, isolando, na verdade, e protegendo esse material genético do restante da célula. E é ele que faz o controle das atividades celulares. E aí, o que é que acontece? Ele vai ter 3 funções. Primeiro, conter as informações genéticas dos organismos. Cada célula vai ter genes específicos, né, ativos para desenvolver uma determinada função. Ele é responsável pela divisão celular. Na verdade, a divisão celular acontece pela presença da cromatina e dos cromossomos encontrados no núcleo. Beleza? Na verdade, todos esses genes, todo esse DNA ativo, que é de responsabilidade de fornecer as informações genéticas que a gente precisa para desempenhar as funções do nosso corpo, no corpo dos seres vivos, ele é encontrado dentro dos cromossomos. E a última função é comandar a síntese proteica. Não é à toa que a síntese proteica ela só tem a seu início, né? Ela só começa a partir do momento que uma das fitas do DNA ela é lida, começa a produção do RNA mensageiro, no processo que a gente dá o nome de transcrição. Esse RNA mensageiro ele é produzido no núcleo, na verdade ele é liberado para o citoplasma, onde ele se encontra com o ribossomo, que é a organela responsável pela síntese proteica, e aí começa o processo da tradução, que é justamente a informação, a leitura dos códigos encontrados no RNA mensageiro. Show de bola? Então, ele tem 3 funções específicas: conter as informações genéticas, atuar na divisão celular e a síntese proteica. Lembrando que uma das funções também no núcleo é fazer o controle de toda e qualquer atividade celular. Belezinha? Se a gente for olhar o núcleo, ele vai ter estruturas semelhantes aí ao que a gente encontra na célula. Porque na célula a gente encontra a membrana plasmática, que é conhecida também como membrana celular. Aqui a gente vai encontrar uma membrana externa que protege, né, delimita o espaço do núcleo, que é chamado de membrana nuclear, e a gente encontra também uma estrutura bastante semelhante com o citoplasma, né, que é chamado inclusive de nucleoplasma, que é esse espaço, esse local interno do núcleo, onde a gente vai encontrar todo o DNA e todos os cromossomos, beleza? Então, cadê? Show? Então, se a gente for analisar a presença das células que é encontrada nos seres vivos, principalmente as células do nosso corpo, a gente vai ver que as células elas são consideradas eucariontes, porque existe a presença do núcleo, até porque os animais são considerados seres eucariontes. Dentro dos animais, e aí eu vou pegar o gancho do nosso corpo, porque fica mais fácil da gente fazer essa visualização, a gente vai ver que existem 3 tipos de células de acordo com a quantidade e presença desse núcleo. E aí a gente encontra o que acontece na maioria das nossas células são mononucleadas, a presença de um único núcleo, que acontece na grande quantidade. Cada bolinha vermelha dessa mais escurinha ó, é uma célula, mas por dentro a gente já encontra a presença de um núcleo. A gente encontra células, como acontece, por exemplo, nos músculos esqueléticos, né, aqueles músculos que são ligados aos ossos. A gente vai ver uma estrutura de ser polinucleada, são vários núcleos. Você pode ver por aqui, ó, né, tem a célula e tem 2 núcleos, né, ou até mais, aqui ó, tem 3 núcleos, beleza? Então, ela é considerada polinucleada. E existe uma célula específica que perde o núcleo, e a perda desse núcleo é bastante importante para acontecer o transporte dos gases respiratórios. Essa célula é uma célula anucleada, na verdade, essa célula passa por um processo de maturação. Vocês vão ver isso, eu acredito que tenha visto já, se não viu, vai ver, em tecido sanguíneo. São as hemácias. Aqui falando. É a matéria 1. Na verdade, é a frente do neto, né, esse conteúdo. É a frente do neto, né? Certinho? E aí a gente encontra as células que são anucleadas, que perdem o núcleo. E aí eu estava falando, quando vocês forem ter aula sobre tecido sanguíneo, e aí vocês forem falar, quando o neto entrar em hemácias,
vocês vão ver que ela é produzida por uma célula com núcleo chamada de eritroblastos, e essa eritroblasto passa por um processo de maturação, né, desenvolvimento, e acaba se transformando numa célula nucleada, que a gente dá o nome de hemácias, mas que clinicamente ela é chamada de eritrócito, que são as hemácias. Então, ela passa por um processo de perda do núcleo, para justamente ela ter essa capacidade de transporte de gases respiratórios. Então, o nosso corpo ele vai apresentar 3 tipos de células devido à quantidade mono e polinucleadas, né, um núcleo ou mais de um, ou a nucleada quando ela tem mais, a nucleada quando ela não tem nenhum núcleo. Lembrando isso, a gente está contando por serem seres que são eucariontes. Lembrando que os seres procariontes são aqueles que não apresentam núcleo verdadeiro, né? O material genético está disperso no citoplasma, beleza? Cuidado para que essa questão das hemácias, na verdade, ela é produzida com núcleo, então ela é uma célula eucarionte. Ela passa por um processo de maturação, isso não acarreta que ela se transforme, por exemplo, numa célula procarionte. Não tem nada a ver isso, tá? Ela perde o núcleo e essa maturação, esse desenvolvimento, né, esse envelhecimento da célula, vamos dizer assim, é que perde o núcleo para que ela fique com essa característica. Beleza? Show de bola, vamos embora. Então, a gente vai ver que o núcleo, ele apresenta algumas estruturas básicas. Está botando aqui o nome na frequência. São estruturas básicas. A primeira estrutura é a chamada membrana nuclear, mais conhecida como carioteca. Dificilmente você vai ver nas questões a denominação membrana nuclear. Não é à toa que a diferença entre procarionte e eucarionte é a presença da carioteca. Beleza? A gente vê eucariontes, seres que apresentam carioteca, né? Estrutura que envolve o material genético. Show, na verdade é a mesma estrutura, ou também conhecida como envoltório nuclear, que também vem muito nas questões. Os seres eucariontes, existe presença do envoltório nuclear, que envolve o material genético da célula, ou procariontes são aqueles seres que são ausentes, desprovidos de envoltório nuclear. É a mesma coisa de membrana nuclear, a mesma estrutura, tá? São sinônimos. Na verdade, ela tem a função de delimitar o espaço interno desse núcleo, né? Beleza, então, como delimita, acaba fazendo a função também de proteção e, lógico, também permitindo que substâncias do núcleo passem para o citoplasma e do que citoplasma passem para o núcleo. Então, existe essa transferência de substâncias. Beleza, show de bola. Se a gente for pegar a estrutura do núcleo em si, a estrutura da membrana nuclear, a gente vai ver que ela tem uma semelhança muito grande com a estrutura do retículo endoplasmático rugoso. Na verdade, quando a gente analisa a estrutura celular, você vai ver que o retículo endoplasmático rugoso, que é essa estruturazinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Cadê? Ó, tudo isso aqui, ó, é o retículo endoplasmático rugoso. A gente viu na aula que o retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome por causa da presença de grânulos, né? Que são esses grânulos aqui, ó, essas bolinhas. Na verdade, esses grânulos são os ribossomos, é uma organela, tá? Então, esse retículo é o rugoso. A gente viu também que os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese proteica. Não acredito, João. Você vai me deixar na mão hoje. Beleza, tranquilo, eu entendo. Mas na quinta-feira vai ser só a minha, né? Eu quero ver se você vai conseguir entender um e o outro. Vamos embora. Estou tentando. Ó. Ou seja, então o retículo endoplasmático rugoso, juntamente com os ribossomos, ele é responsável pela produção de proteínas, atuar na síntese proteica. A gente até estudou que o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função de atuar na síntese proteica justamente pela presença dos ribossomos. E aí o que acontece? Na formação, vou não, vou fazer alguma visãozinha para a prova, vai não, que não dá tempo.
Não dá tempo não, porque são 3 semanas que eu tenho para finalizar os 3 capítulos. É por isso que é uma semana para cada capítulo. Já fui com a coordenação, já passou. Eu também não. É. A dica é a seguinte, é capítulo 1 e 3. É, na verdade, eu nem lembro a prova, viu? Foi uma prova uma, depois teve uma mudança para outra prova. Então, deu esquecimento aí. Eu vou tentar lembrar até o final da aula. No final da aula, estava muito difícil aquela sua prova que a gente fez. Tá nada, moço. Que é isso, mano. Tá do mesmo nível a outra, não? Inclusive. O nível é até semelhante. Vamos embora. Ó, na verdade, a membrana nuclear, ela tem uma semelhança muito grande com o retículo endoplasmático, porque no processo de formação, quando vocês forem estudar, inclusive a galera que teve aula do PE comigo, tem uma teoria que é chamada de teoria endossimbiótica, né? A formação dos primeiros seres que são eucariontes e também a formação das primeiras organelas, né? Que são as mitocôndrias e cloroplastos, tal. As mitocôndrias e cloroplastos, elas foram originadas a partir de procariontes que entraram em células de eucariontes primitivos. Como é que surgiu esses eucariontes primitivos? Na verdade, começou a estrutura da membrana plasmática, ela começou a invaginar. O que é invaginar? É entrar na célula. A estrutura da membrana, né? A própria membrana plasmática, ela foi invaginando e foi formando estruturas membranosas para a parte interna. Essa estrutura é responsável justamente pela formação dos retículos endoplasmáticos, mas o rugoso, que é o que fica mais interno, ele vai começar a delimitar um espaço. Esse espaço começa a dar origem ao núcleo. Então, é por isso que o núcleo ele é formado a partir do retículo endoplasmático rugoso. Se a gente for pegar a mesma consistência membranosa que tem no retículo endoplasmático rugoso, ela é semelhante ao núcleo, tá ligado? Por isso que os dois eles são interligados, colados, e é interessante que quando você olha, você consegue identificar que um é outro, porque o núcleo está delimitando um espaço. E por fora você começa a ver pequenas estruturas saindo desse núcleo, e aí você começa a ver os grânulos, que são os ribossomos, essas estruturas que estão saindo do núcleo é justamente o rugoso. Massa? Não é à toa que quando a gente analisa o núcleo, a gente vai ver que ele é formado por uma estrutura membranosa, e aí ele tem a presença de duas membranas. Uma membrana voltada para o lado externo, que é colado, interligado ao retículo endoplasmático rugoso, né, coladinho, não é à toa que essa membrana mais externa é o que vai partir, é a partir dela que vai sair o retículo endoplasmático rugoso, que na verdade é essa estrutura aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa aqui por fora, ó, essa aqui, ó, você pode ver que é uma membrana que fica para o lado de fora e é a partir dela que sai, né, o retículo endoplasmático rugoso. Mas você pode ver que tem uma membrana mais interna, tá vendo? Ó, são duas membranas. Essa membrana interna é o que vai envolver de forma direta a estrutura, né, o local, né, essa parte interna do núcleo, que inclusive é chamado de nucleoplasma, que é toda essa região aqui de rosinha mais claro, e é nessa região onde a gente vai encontrar a estrutura que vai estar localizado o DNA, que é a cromatina ou os cromossomos. Então, existem, na verdade, duas membranas. Eu vou tentar no final da aula, eu vou ver se eu consigo lembrar alguma coisa da prova. Beleza? Pois bem. Então, são duas membranas. Então, existe, na verdade, duas membranas que são interligadas, ou seja, é uma membrana interna, elas não são separadas, elas são ligadas uma à outra. Por isso que a gente diz que as membranas que é encontrado no retículo, no núcleo, elas são membranas que são chamadas de concêntricas, porque elas são ligadas uma à outra. Só que, lógico, é uma voltada para o lado interno e uma voltada para o lado externo. A que é voltada para o lado interno, ela tem a função de fornecer suporte, né, que a gente dá o nome de ancoragem,
a cromatina e os cromossomos. O que é cromatina e cromossomos? Na verdade, cromatina e cromossomos são filamentos de DNA. A cromatina é aquele filamento que é longo e o cromossomo é aquele filamento que é menorzinho. Mas toda nessa cromatina e cromossomo, a gente vai encontrar todo o filamento de DNA. Então, toda essa parte interna da membrana do núcleo, ela tem a função de possuir proteínas que vão fornecer o suporte a essa cromatina e a esses cromossomos. Do lado externo, a gente vai ver que é a partir dela onde partem, né, onde fundem, onde saem as estruturas membranosas do reticuloplasmato rugoso e, lógico, onde a gente vai encontrar os ribossomos. E aí a gente já viu também na outra aula que os dois são responsáveis pela síntese proteica. Passa? Ou seja, nessa membrana interna, a gente vai ver uma coisa que é chamada de lâmina nuclear. O que é a lâmina nuclear? A lâmina nuclear, na verdade, são essas proteínas aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer até o círculozinho aqui, ó. Essas proteínas aqui, elas vão dar suporte a esse filamento aqui, ó. Tá vendo esse filamento aqui, ó? Esse aqui, ó. Esses filamentos, na verdade, são filamentos de cromatina. É o próprio DNA que está localizado formando essa cromatina. Você pode ver que tem duas membranas aqui, ó. Essa membrana aqui externa, que é onde parte o reticuloplasmato rugoso, e essa membrana mais interna, que é o que vai fornecer suporte e ancoragem à cromatina e ao cromossomo. Agora, essa membrana interna só vai ser responsável por justamente fornecer essa ancoragem, esse suporte à cromatina, aos cromossomos, por causa justamente dessas proteínas que estão ligadas a essa membrana que é interna. Essas proteínas juntas é chamado de lâmina nuclear, aqui, ó, lâmina nuclear. É uma rede de proteínas que vai fornecer suporte e ancoragem a todos esses filamentos de DNA que estão localizados na cromatina. Beleza? E aí o que acontece? Quando a gente chegar em divisão celular, a gente vai ver que na divisão celular, toda essa cromatina, na verdade, é um filamento de DNA que é descondensado. O cromossomo, na verdade, é uma estrutura bem assim, ó. Tá ligado? Só que aqui dentro a gente vai encontrar DNA. Mas esse cromossomo, o DNA, ele está todo condensado, todo enrugado. A cromatina, no final da aula eu disponibilizo. A cromatina, na verdade, é esse mesmo filamento que formou o cromossomo, só que descondensado. Descondensado. Ele é bem grande. E aí, para acontecer a divisão celular, se essa cromatina ficar desse tamanho bem grande, ela não consegue se locomover, se mover dentro da célula. Então, o que acontece? Na divisão celular, essa cromatina começa a enrugar como se fosse uma sanfona. Começa a enrugar, e aí começa a enrugar de uma forma tão grande que fica condensadinho e forma um cromossomo. Ou seja, tanto na cromatina, que é o DNA descondensado, grandão, tanto no cromossomo, que é o DNA condensado, a gente vai encontrar filamentos de DNA e que estão localizados, ancorados e suportados por essa lâmina nuclear, por essa rede de proteínas. Tá ligado, João? Não tá, não. Beleza. Só que o que acontece? Quando a gente for estudar divisão celular, a gente vai ver que existem 4 fases na divisão celular, e uma das fases é chamada de prófase. Na prófase, existem algumas características, alguns eventos, mas tem um evento que é muito importante, que é o desaparecimento da carioteca. A carioteca ela começa a se passar por um processo de desmontagem. Desaparece completamente. Ela só vai reaparecer quando terminar a divisão celular. Essa é a pergunta, por que acontece isso? Porque o cromossomo, na divisão celular, o cromossomo ele precisa se locomover. E como a gente tem muitos cromossomos, eles presos, eles interligados a essa membrana nuclear,
ter uma dificuldade na locomoção. Então, essa carioteca ela desaparece juntamente com essas proteínas de ancoragem, juntamente com a lâmina nuclear. Ela desaparece, ela só vai aparecer no final da divisão celular, numa fase que é chamada de telófase. Tá ligado? A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula, a gente vai ver sobre isso. Tá? Então, a carioteca ela desaparece. Então, todos esses filamentos de proteína que são encontrados na lâmina na lâmina nuclear, que é o que serve de ancoragem para essa cromatina, para esses cromossomos, eles se desmontam durante a divisão celular, e aí, no final da divisão, essa desmontagem começa a montar de novo, as proteínas começam a se montar, a carioteca volta a aparecer e essa lâmina nuclear também volta a aparecer para dar ancoragem de novo a essa cromatina. Beleza? Essa fase que desaparece a carioteca é chamada de prófase. A gente vai ver ainda hoje quando a gente for estudar mitose. E ela volta a aparecer na última fase da divisão celular, que é chamada de telófase. A gente também vai ver quando a gente entrar em mitose ainda hoje. Beleza? Mas a principal característica dessa lâmina nuclear é fornecer ancoragem, suporte a justamente esse filamento de DNA que é encontrado na cromatina. Massa? Além dessa lâmina nuclear que fornece ancoragem para a cromatina, a gente vai ver que a membrana nuclear, a carioteca, ela tem buraquinhos, que são chamados de poros. Poros da membrana ou poros da carioteca. Qual é a função? Esse assunto é núcleo, é o capítulo 4. Núcleo e divisão celular. Enfim, então na membrana nuclear, a gente vai encontrar pequenos buraquinhos, pequenos poros. Para que servem esses poros? Na verdade, serve para que toda a substância produzida no núcleo, ela passe diretamente, ela seja transportada para o citoplasma. A mesma coisa acontece com substâncias que são produzidas no citoplasma, podem passar diretamente para o núcleo através desses pequenos poros. É o que acontece, por exemplo, quando ocorre a síntese proteica. Quando o RNA mensageiro é produzido dentro do núcleo, esse RNA mensageiro precisa sair do núcleo e ir para o citoplasma. Como é que sai? Sai justamente porque existem poros que têm a função de permitir justamente essa passagem do RNA mensageiro para o ribossomo que está localizado lá no citoplasma. Então, a membrana nuclear, basicamente, ela tem 3 características. Primeiro, as 2 membranas, uma externa, que está interligada ao reticuloplasmato rugoso, e uma interna. A interna, ela forma ancoragem, suporte aos filamentos de DNA, juntamente com, segunda característica, que é a presença da lâmina nuclear. A lâmina nuclear é uma rede de proteínas que vai fornecer ancoragem justamente para essa cromatina que está descondensada, por esse DNA que está descondensado. E a terceira característica é a presença dos poros, né, que são locais de passagem de substâncias do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Beleza? Show de bola? Por dentro dessa membrana, a membrana tem a função de envolver o núcleo, tem a função de permitir que essas substâncias produzidas lá dentro saiam para o citoplasma ou vice-versa, mas lá dentro a gente vai encontrar um local, né? Esse local é como se fosse uma substância aquosa, meio gelatinosa, e esse local é chamado de nucleoplasma, ou também chamado de cariolinfa. É todo esse espaço aqui, ó, onde a gente vai encontrar água, proteínas, íons, tá certo? Todo esse espaço aqui, todo esse espaço onde a gente vai encontrar todos os nossos cromossomos e nossas cromatinas, beleza? Ou seja, vai ser o local onde a gente vai encontrar todo e qualquer material genético de um determinado ser vivo. Além do material genético, ou seja, além da cromatina e do cromossomo, a gente encontra esse filamento aqui, ó, denso, parece uma bolinha, né, ó, que é chamado de nucleolo. Todos esses filamentos aqui dentro, ó, é de DNA, é cromatina, e esse filamento aqui formando uma bolinha, ó, é o nucleolo. O que seria o nucleolo? Daqui a pouco eu chego lá. Ó. O nucleolo, na verdade, é uma massa
Ó, uma massa que não tem membrana, porque a membrana é a do núcleo, né? É uma massinha, que é responsável justamente por produzir o chamado RNA ribossômico. Aquele RNA que é localizado dentro dos ribossomos, na verdade, ele é produzido dentro do núcleo. Volta. É produzido dentro do núcleo. Então, essa estrutura aqui, essa massa aqui, formada por proteínas e ácidos nucleicos, ela tem a função justamente de induzir a produção do RNA, que é RNA ribossômico. Ou seja, esse RNA ribossômico, ele é produzido no núcleo através do nucleolo, e aí ele sai do nucleolo, vai lá para o citoplasma e induz a formação dos ribossomos. Que massa, velho. Ou seja, todos os ribossomos que a gente encontra no citoplasma e presos ao retículo endoplasmático rugoso é formado por RNA ribossômico. E o RNA ribossômico é produzido dentro do núcleo através dessa massa que é chamado de nucleolo. Belezinha? Vale lembrar uma coisa, que quando a gente vai estudar síntese proteica, a gente precisa lembrar que todo RNA mensageiro, todo RNA mensageiro é produzido por um dos filamentos de DNA. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e se adere ao ribossomo. É o ribossomo que faz a leitura de todos os códons encontrados no RNA mensageiro. Isso aqui a gente viu quando a gente falou sobre proteínas e síntese proteica. Massa? Vale lembrar que dentro do ribossomo, para que esse ribossomo consiga fazer a leitura dos códons do mensageiro, dentro do ribossomo a gente vai encontrar o chamado RNA ribossômico, que a gente acabou de ver que tem como função atuar na composição do ribossomo, e o RNA ribossômico é produzido através do nucleolo, que é uma massa que é encontrado dentro do núcleo. Então, o RNA ribossômico, quando ele é produzido aqui dentro do núcleo, ele acaba saindo e se juntando com proteínas do próprio citoplasma para formar o ribossomo. Esse ribossomo é encontrado no citoplasma ou interligado ao retículo endoplasmático rugoso, beleza? Vale lembrar também que, quando a gente estuda a síntese proteica, a gente precisa lembrar que, além do mensageiro, que é produzido pelo núcleo, além do retículo endoplasmático rugoso, que é produzido pelo nucleolo, e tem função participar da composição do ribossomo, existe também o RNA transportador. Qual é a função dele? Levar os aminoácidos, né, para o ribossomo, para que os aminoácidos comecem a se ligar um ao outro, ligação peptídica, para iniciar a formação de uma determinada proteína. Então, ou seja, tudo começa no núcleo. Por quê? Porque o RNA mensageiro é produzido pelo DNA e o ribossômico é produzido pelo núcleo. Tá ligado o esquema? Até o ribossomo que a gente encontra, que é uma organela extremamente importante para a síntese proteica, também é produzido através do RNA ribossômico, produzido pelo núcleo. Por isso que o núcleo ele tem uma importância muito grande, apesar de muitas vezes ele não ser tão estudado. Normalmente, quando a gente vai para núcleo, né, a gente pensa logo no material genético que está nele, mas para toda a síntese proteica que é encontrada numa célula, essa síntese proteica só vai acontecer justamente por causa da presença dos ribossomos e do RNA ribossômico que é produzido através desse núcleo. Tá ligado? Então, muito cuidado, porque normalmente os vestibulares trazem alguma coisinha sobre núcleo, porque ele é tão esquecido aí nas aulinhas de biologia. Show de bola? E para a gente terminar essa parte aí de estrutura o núcleo produz o RNA ribossômico, exatamente. E o mensageiro é produzido por uma das fitas do DNA. Show, João? Show de bola, né? Pronto. E para a gente finalizar,
o filamento de DNA totalmente desenrolado, né? Totalmente descondensado, que é chamado de cromatina. O que é a cromatina? É um conjunto de filamentos de DNA que estão interligados a uma proteína, a um determinado tipo de proteína nucleica, né? Proteína do núcleo, que é chamado de proteínas histonas. Passa? Sexta não. Sexta, como eu disse, capítulo 1 e 3. Final do capítulo 1, viu? Massa? E aí, essa cromatina é um filamento de DNA. Esse filamento de DNA, ele pode estar condensado ou não. Se ele tiver grande, se ele tiver o filamento já todo sem estar enrugado, totalmente livre, ele é chamado de eucromatina. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Ou seja, é esse filamento aqui, ó, ele está todo soltinho, tá vendo? Ó? Todo soltinho. Eucromatina. Você pode ver que nesse aqui, ó, ele está todo enrugado. Ele começa a enrugar porque ele vai iniciar a formação do cromossomo. Aí essa cromatina é chamada de heterocromatina. Eucromatina e heterocromatina são cromatinas, são filamentos de DNA ligados a essa proteína histona. Agora, se essa cromatina tiver toda solta, é chamado de eucromatina. Se ela tiver toda enrugada, ela é chamada de heterocromatina, como se fosse a sanfona. Quando a sanfona está aberta, eucromatina. Quando a sanfona está enrugada, fechada, você pode ver que ela diminui de tamanho, é chamado de heterocromatina. Mas cuidado. Quando a gente estuda síntese proteica, a gente estuda que o RNA mensageiro é produzido por um filamento de DNA. Só que esse filamento de DNA, o conjunto deles, forma a cromatina. Qual das duas vai formar o RNA mensageiro e participar da síntese proteica? É essa aqui, ó. A eucromatina. Ou eurocromatina, tanto faz. É ela que vai participar. Não é à toa que a eucromatina ela é chamada de geneticamente ativa, porque é ela, por estar livre, solta, é ela que vai mostrar o código do RNA, o código DNA, para iniciar a formação do RNA mensageiro. Só ela. Mas, professor, e a outra que começa, que fica condensada, não participa não? Não. A heterocromatina, por ela estar enrugada, toda fechadinha, ela é geneticamente ativa, ou seja, ela não participa da primeira etapa da síntese proteica, da transcrição. Não participa. A única que vai participar é quando ela está solta. Quando ela começa a enrugar, ela não participa. E aí, o que acontece? Ela enruga todinha, a heterocromatina, para formar o cromossomo. Então, quando ela está toda solta, é eucromatina, participa da síntese proteica. Mas quando ela começa a enrugar, ela não vai atuar na síntese proteica, mas de compensação, quando ela enruga completamente, ela dá a formação de um cromossomo. Ou seja, o cromossomo é uma cromatina toda enrugada, é um conjunto de heterocromatinas. Mas se você pegar o cromossomo e começar a soltar ele, começar a soltar, você vai ver, aí a gente vai ver que o cromossomo é formado por um filamento bem grande de cromatina, ou seja, bem grande de eucromatina. Quando ele está solto assim, aí os códigos do DNA, né, as bases nitrogenadas do DNA, conseguem ser transcritas para que o RNA mensageiro seja produzido. Ou seja, quando a gente fala que a adenina no DNA produz uracila no RNA mensageiro, a guanina no DNA produz citosina no mensageiro, tá ligado? A timina no DNA produz adenina no RNA mensageiro. Essa leitura, essa transcrição vai acontecer justamente porque está com o filamento solto. Dá para fazer essa leitura. Mas quando ele está enrugado, não consegue fazer, não. Ele está todo enrugado, então não dá para identificar qual é a base nitrogenada que está ali naquela disposição ali do filamento. Não dá. Por isso que a eucromatina ela é ativa e a heterocromatina ela é inativa. Beleza? Então, toda vez que você estudar síntese proteica, precisa lembrar que aconteceu a síntese proteica, massa, mas vai lembrar que para acontecer a produção do mensageiro,
a gente precisa lembrar que essa cromatina precisa estar descondensada, ela precisa estar soltinha. Enrugou, já não consegue. Por isso que na imagem anterior, deixa eu voltar aqui para vocês terem noção de como acontece. Por isso que na imagem anterior, ó, cadê? Olha aqui, ó. Você vê que ele está todo enrugadinho, ó. Tá vendo o filamento de DNA? O que foi que aconteceu? A primeira coisa foi a desenrolar da fita e essa fita começar a descondensar para poder fazer a leitura. Aí uma dessas fitas, no caso essa foi essa usada, essa aqui do DNA, ó, uma dessas fitas foi usada para a produção desse RNA mensageiro. Ou seja, eu tenho uma heterocromatina e aqui existe uma eucromatina. Ativa, leitura, transcrição. Deu para entender, galera? Show de bola? Me dando feedback aí, por favor. Me dando feedback aí, se está entendendo. Show, né? Vamos embora. Tudo certo. Aí, o que acontece? Olha como é o esquema. Eu tenho todo o DNA. O DNA é enorme, né? Enorme, enorme, enorme. Beleza. Esse DNA, que a gente já viu que o DNA é formado por dupla hélice, né? Ele começa a se enrolar em um determinado tipo de proteína que aparece no núcleo, que é chamado de proteínas histonas. Quando esse DNA ele começa a se enrolar nas histonas, a gente dá o nome de nucleossomo. Normalmente não é visto. Beleza. O mais importante é agora. Quando esses filamentos de DNA com as histonas começam a se formar, forma a chamada cromatina. Essa cromatina, ela pode estar solta, ó, descondensada, que é chamado de eucromatina. E aí, quando ela precisa diminuir de tamanho, começar a divisão celular e os cromossomos começar a se mover dentro da célula, né, começar lá, né? Imagine, cada célula da gente tem 46 cromossomos, né? A quantidade de cromossomos que a gente tem nas células que são diploides, né? Como as células do nosso corpo. Você tem que se ligar à histona, tem que se ligar. A histona, na verdade, ela dá suporte a esse DNA, porque o DNA senão ficaria solto. Obrigado, Heitor. Aí a histona é que vai, opa, peraí, vamos ficar por aqui para dar o suporte, que é para justamente formar o cromossomo, e o cromossomo para poder se mover. Senão ela ficaria muito aquele filamento muito molenga, tá ligado? Ou seja, a cromatina ela fica muito grande. E como ela é muito grande, imagine todas as cromatinas se mover dentro da célula, uma ia se enrolar com a outra, não ia dar certo. Aí o que acontece? Essa cromatina grandona, ela precisa diminuir de tamanho, diminuir de tamanho, diminuir de tamanho, diminuir de tamanho, até se condensar por inteira. Quando ela condensa por inteira, ou seja, quando ela é eucromatina, passa a se enrolar, forma heterocromatina, quando a cromatina está todinha heterocromatina, é o que dá origem, na verdade, ao chamado cromossomo. É quando o cromossomo está todo condensado. Tá ligado? A divisão celular, ela se inicia quando a cromatina começa assim, ó, enrugar, 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 enrugar e diminuir de tamanho. Quando ela já está num tamanho que dá para fazer essa movimentação, aí começa a divisão celular, e aí começa a prófase, e depois vem a segunda fase, a terceira fase, que a gente vai ver no decorrer da aula. Então, começa a prófase, que é a primeira fase, e a metáfase, que é a segunda fase das divisões celulares, que é a mitose e meiose, né, as divisões. Então, em qualquer uma delas, a cromatina está grande, e aí ela começa a se enrolar, se enrolar, se enrolar, se enrolar para formar o cromossomo. Por isso que quando a gente estuda, né, esse tipo de assunto, e a gente vê o cromossomo, você pode ver que ele está mais ou menos nesse formatinho, nesse formato aqui, de ser um filamento todo enrugado, que é para justamente fazer essa movimentação. Ou seja, o que na verdade é um cromossomo? O cromossomo, na verdade, é um local onde a gente encontra todo o filamento de DNA que está numa disposição condensada. Até porque, se ele tivesse descondensado, ele era uma cromatina, e aí a cromatina, se ela tiver toda descondensada, eucromatina, mas se ela começar a enrolar, heterocromatina.
Essa heterocromatina aconteceu na cromatina inteira, aí forma o cromossomo. Por isso que o cromossomo ele tem essa estrutura. Tá vendo que é tudo cheio de filamento, ó. Essa imagem é perfeita. Você pode ver que parece uns fiozinhos, né? Uns aramezinhos, né? Todo enroladinho, né? Mas você pode ver que é muito grande a cromatina, muito grande mesmo. Se fosse desenrolar por inteira, a célula não teria espaço praticamente nem para uma. Tá ligado? Aí imagine para 46 cromossomos, né, que a gente tem. Então, seriam 46 cromatinas inteiras. Então, para fazer essa movimentação, eu vou justamente precisar, tudo isso é uma fita enrolada, tudo isso. Pois é. Imagine para se movimentar. Então, eu preciso passar por esse momento de condensação da cromatina. Tem que passar, porque senão não tem como, né, se fazer essa movimentação. Por isso que fica esse formatozinho. Tá ligado? E aí, quando a gente começa a perceber um cromossomo formado e tal, já com a cromatina toda condensada, a gente vai ver que o cromossomo ele tem 3 partes. Os bracinhos, ó, braço, né? Que são as chamadas cromátides irmãs, beleza? Um meio, que vai ligar esses 2 braços, as 2 cromátides, que é chamado de centrômero. E essa região aqui, ó, chamada de região satélite, que é o que dá suporte ao cromossomo, que é chamado de telômero. Ou seja, são 3 partes. A primeira parte são as cromátides irmãs, são os filamentos unidos, né, de cromatina, totalmente condensado. A segunda parte seria o centrômero, que é o local onde faz a ligação, a união das cromátides irmãs, né, são os braços do cromossomo. E, por último, o telômero. O telômero, na verdade, é o que vai fornecer a parte estrutural do cromossomo. Essa parte no finalzinho aqui, ó. Show de bola? Normalmente, a parte mais importante são as cromátides irmãs, porque ela é formada a partir desse filamento de cromatina condensado, e o centrômero, que é responsável justamente por fazer a ligação dessas 2 cromátides. Beleza? Todo o movimento do cromossomo vai acontecer via centrômero. Ou seja, o cromossomo, vamos imaginar que está aqui o cromossomo, e aqui no meio está o centrômero. Toda a movimentação do cromossomo vai acontecer através desse centro, que é o centrômero. Então, o cromossomo ele vai começar a ter movimentação por causa justamente da ligação de uma rede de proteínas que é presa nele, aí vai ver depois, e ele começa a fazer essa movimentação. Então, o centrômero é justamente essa região que liga as 2. Aí você faz, é no meio, é no centro do cromossomo? Sempre? Não. Não é à toa que o cromossomo ele tem 4 tipos diferentes. Metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. São 4 tipos. O metacêntrico, o centrômero realmente está no meio, está no centro mesmo, formando braços cromátides de mesmo tamanho. Ou seja, se a gente for pegar, por exemplo, o braço de baixo ou de cima, você pode ver que os 2 são de mesmo tamanho. Massa? Metacêntrico, tamanhos iguais. O submetacêntrico, você pode ver que o centrômero já não está no centro, ele está um pouquinho afastado do centro. Aí o que é que vai acontecer? Parece um metacêntrico, né? Por isso que ele recebe o nome de sub. Parece um metacêntrico, mas existe um braço que é um pouco desigual, um pouco diferente do outro, é chamado de submetacêntrico. O acrocêntrico, ele está bem afastado do meio, tá vendo o centrômero? Então vai formar braços que são totalmente desiguais, é chamado de acrocêntrico. E, por último, aquele que vai formar somente um único braço, a gente não encontra na espécie humana, mas ele é chamado de telocêntrico. Você pode ver que o centrômero está no ápice aqui. Show de bola? Então, são 4 tipos. A diferença desses 4 tipos está justamente na disposição, na localização desse centrômero. Massa? Show de bola. Acabamos com a primeira parte da aula. Dúvidas? Vamos embora. Tá vendo que é bem tranquilo esse assunto. Vou pegar aqui para não atrapalhar a aula.
Tá vendo que é bem tranquilo? Não tem muita coisa para... Show de bola? Vamos continuar? Para de casa? Posso continuar? Ou surgiu alguma dúvida aí dessa primeira parte? Tranquilo, né? Vamos embora. Ó. Ciclo celular. Acredito que esse assunto, inclusive, é até visto nos nonos anos. Né? Já fui professor do nono, eu acredito que tem esse conteúdo lá no livro do nono, a parte de núcleo. Acho que o livro do poliedro, inclusive, ele traz esse conteúdo, que é o livro do nono ano, né? Eu já fui quem foi aluno do colégio. Pois bem, vamos embora. Ó. Ciclo celular, na verdade, pelo próprio nome diz, é o ciclo que a célula passa, né, através da própria divisão celular, né? Beleza. O ciclo celular, na verdade, ela vai acontecer em duas fases. Uma fase que antecede as divisões celulares, que são chamadas de mitose e meiose, que é chamada de intéfase. Na intéfase, acontece a duplicação do DNA. Ou seja, antes da divisão celular, o cromossomo está assim, ó, só com uma cromátide. Quando acontece a intéfase, existe uma duplicação e o cromossomo ele fica assim, ó, com as duas cromátides. Tá ligado? A intéfase, a divisão celular, ela vai começar com um cromossomo que é chamado de cromossomo simples. É só com o bracinho, só com a cromátide. Ela passa pela intéfase para que esse bracinho único se transforme em um cromossomo duplo, que é o cromossomo com as duas cromátides, que é o cromossomo que a gente viu na imagem anterior, aquele que tem as duas cromátides. Beleza? Então, a intéfase é uma fase importante porque acontece a duplicação do DNA e a formação do chamado cromossomo duplo. O cromossomo duplo é o que tem as duas cromátides. Se for cromossomo simples, é o que tem uma cromátide só. Essa é a intéfase. A outra são as divisões celulares, que pode ser mitose, quando uma célula dá origem a duas com a mesma quantidade de cromossomos, ou seja, uma célula com 46 cromossomos se divide produzindo duas células também com 46 cromossomos. Ou acontece a meiose. A meiose já é uma divisão celular que é reducional. Ela é extremamente importante para a formação dos gametas. Tá? Os gametas, na verdade, são células que têm a metade do número de cromossomos. São chamadas de células haploides. Né? Tem a metade do número, no caso da gente, nós temos gametas com 23 cromossomos. As nossas células do corpo, elas são células que são chamadas de diploides. São células com 46 cromossomos. Massa? A meiose, ela vai produzir 4 células. Uma célula com 46 cromossomos, ou seja, uma célula diploide, vai passar por meiose e vai produzir 4 haploides. Massa? 4. Na mitose, uma diploide produz 2 diploides. Uma com 46 produz 2 com 46. Na meiose, uma com 46 produz 4 com 23. Fala, João. Não. Na verdade, não. Por isso que eu perguntei se esse assunto normalmente o aluno vê não. Eu acho que no início do ano, porque eu acho que o primeiro capítulo é falando sobre introdução à biologia, alguma coisa assim do tipo. Normalmente os professores eles dão uma pincelada nisso, né? Essa informação mais básica, que a mitose faz isso, a meiose faz isso, normalmente é visto. Normalmente esse conteúdo é dado no nono, pelo menos quando eu era professor do nono, eu dava esse assunto. Mas o assunto do poliedro normalmente vinha alguma coisa antes de vocês verem a parte de biotecnologia, então tinha alguma coisa com mitose e meiose. Tá ligado?
Mas normalmente é visto como introdução. Assim que vocês entram no primeiro ano, aí normalmente o professor vai dar a introdução à biologia, aí vai falando sobre as principais características e tal, entre divisão celular. Mas comigo não. Até porque a gente começou de proteínas, né? Então não tinha nem como encaixar esse assunto. Tá ligado? Então, na mitose, eu tenho uma célula produzindo duas iguais, com o mesmo número de cromossomos, e na meiose, uma célula produz 4 com a metade do número de cromossomos. Na verdade, nessa aula aqui, a gente vai estudar intéfase e mitose. Na quinta-feira, a gente estuda meiose e gametogênese. Passa, porque essa aula minha está passando bem rápido. Vamos embora. Intéfase. A intéfase é uma fase que ela antecipa a mitose e a meiose, qualquer uma das divisões celulares, beleza? A principal característica da intéfase é acontecer a duplicação do DNA e a formação dos cromossomos que são duplos. Só que o que acontece? A intéfase ela vai acontecer em 3 fases, que é a chamada G1, ó, S e G2. Termina G2, aí entra em divisão celular. Beleza? Show de bola? Então, G1, S e G2 são subfases, na verdade, da intéfase. A intéfase é uma fase do ciclo celular e dentro das intéfases, 3 fases. A primeira, que é a chamada G1, e o G vem de gap, intervalo, porque, na verdade, é um intervalo que ocorre antes de acontecer a duplicação do DNA. A duplicação do DNA, na verdade, ela acontece na fase que é chamada de fase S, onde o cromossomo simples se transforma em cromossomo duplo. Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que aqui tem uma célula onde eu tenho 2 cromossomos. Aí você pode ver que o cromossomo está simples, ó, só tem um braço, só tem uma cromátide. Quando passa pela fase S, o que acontece? Ó, vai produzir uma célula, né? Essa célula começa a se transformar e começa a se transformar numa célula já com um cromossomo que é duplo, ou seja, antes da fase S ele está assim, depois da fase S o cromossomo está assim. A célula ela só entra na divisão celular se o cromossomo estiver assim, duplo. Somente. E se não acontecer a duplicação? Aí fica voltando. Não é à toa que é um ciclo. Você pode ver que ele não acaba aqui. Se de repente a célula chegou nessa fase G2 e não teve a duplicação, aí o que acontece? Essa célula volta para a fase G1 para reiniciar o processo até ela duplicar. Show de bola? Essa subfase aqui, que é chamada de G1, fala. Deixa o João perguntar para a gente bastante. Fala, Joãozinho. O que pode acontecer, que possa impedir o duplicamento dela, e ela tem que retornar para se tentar duplicar de novo. Algumas células, elas não duplicam, por algum motivo. Aí, quando elas não duplicam, normalmente elas ficam nessa fase aqui, que é chamada G0. Muitas vezes é uma característica da própria célula não se dividir, não entrar em divisão celular, não entrar em intéfase. Elas ficam dormindo. Tá ligado? Na verdade, é uma própria característica. E aí eu vou dar um exemplo. Sua pergunta foi interessante. As hemácias, por exemplo, elas não entram em divisão. Você faz, hoje por quê? Porque elas não têm núcleo. Então, ela não entra nesse processo de duplicação. Aí elas acabam indo para essa fase aqui, que é chamada subfase G0. Essa subfase aqui, chamada de G0, ela, na verdade, é uma característica que ocorre em algumas células. Vou dar outro exemplo. As células que são do fígado, as células hepáticas. O fígado, ele é regenerativo, mas ele é regenerativo quando ele precisa se regenerar por algum motivo. Muitas vezes acontece de alguma lesão hepática, por alguma coisa que você come, o organismo ele tem uma alta atividade hepática no fígado, né?
E aí, quando ele precisa se regenerar, essa célula, ela entra em interfase de divisão. E se não precisar, ela fica paradinha sem acontecer essa divisão. Tá ligado? O neurônio é do mesmo jeito. Ele fica lá. Se de repente precisar se regenerar, né? Pronto. Os fibroblastos, eles também entram nesse processo. A grande vantagem dos fibroblastos é por causa da questão da produção, como são células jovens, entendeu? Aí eles são responsáveis pela produção das fibras, mas também entram nesse mesmo esquema. Aí não é com o Neto já. Não é comigo, não. Vou botar você lá no silencioso aqui, que tem a galera. Mas aí eu não posso falar. Show. Show de bola. Na verdade, essas células que entram em... Bota que é comigo. Essas células que entram em G0, elas estão em atividade. Elas ficam em atividade. Elas só não se duplicam ou entram em divisão celular, mas elas são totalmente ativas. Tá ligado? É o que a Clara perguntou justamente sobre os fibroblastos, né? A chamada, acho que a Geriana vai entrar daqui a pouco para fazer. Mas rebotando aí o nome. Clara até perguntou sobre os fibroblastos. O fibroblasto é justamente isso. Elas estão ativas, né? As hemácias são assim, os neurônios são assim, elas são ativas, mas elas não entram em duplicação. Pronto, o Neto falou sobre os fibroblastos. Beleza, show de bola. Tecido conjuntivo, né? Passa? Mas são altamente ativas. No caso das hepáticas, as hepáticas ela tem uma característica própria. Isso, aí ela... Porque o fibroblasto, na verdade, é uma célula que é jovem. Tá ligado? E aí, quando ela amadurece, ela vai acabar atuando nessa perda de função, né? Quando ela fica adulta, ela começa a ser chamada de fibrose. É o que acontece com os eritroblastos, que é o que amadurece e forma os eritrócitos, que é as hemácias. Show de bola? Ela fica ativa, mas não se divide. Ela tem função, né? Mas assim, não se divide, então não tem função. Não, ela continua com função. Tá ligado? Coisa bonita. Beleza? Então, a fase G1 é uma fase que antecede a duplicação do DNA. Na verdade, ela é responsável pela produção de RNA, dos ribossomos, o RNA ribossômico, né? Toda aquela questão da presença do nucleolo. A produção do RNA ribossômico vai acontecer nessa fase G1. Alguns componentes da célula que precisam ser produzidos vão ser produzidos justamente nessa fase. Muito obrigado pela escolha. E aí, a cromatina, ela, na sua grande parte, ela está em forma de eucromatina, mas ela já começa a se transformar e começar a se condensar, formando heterocromatina. Mas a gente encontra os dois. Já encontra os dois, beleza? Mas a gente já encontra a heterocromatina aí nessa fase. Na fase S, subfase S, que é a chamada síntese, vai acontecer a duplicação do DNA e a formação dos cromossomos duplos. Ele é cromossomo simples, por exemplo, no final da mitose, terminou a mitose, o cromossomo está único, depois começa a se dividir, começa a formar o cromossomo que é duplo. Massa? E aí, nesse caso, a gente já vai ver a formação dos cromossomos duplos e aí a gente vai ter a formação das cromátides que são irmãs.
A última fase, que é a fase G2, vai acontecer a análise da célula. Se aconteceu essa duplicação. Se essa duplicação não acontecer, o ciclo ele retorna. E aí pode retornar para que a célula aconteça a duplicação ou ela entrar na fase G0, que é o que ocorre com algumas células do corpo. Tá ligado? Se de repente aconteceu a duplicação, a célula vai fazer uma análise. A célula vai fazer uma análise. Se dessa análise aconteceu a duplicação, aí sim ela entra na divisão celular. Cromátides irmãs, na verdade, são os braços do cromossomo. São os filamentos do cromossomo. Como esses filamentos eles são iguais um ao outro, é por isso que eles são chamados de cromátides irmãs. O cromossomo ele não é assim, cada braço desse é uma cromátide. As duas são cromátides irmãs. Show de bola? E para a gente finalizar, a fase que é chamada de G0, que aí a gente já estava falando, porque o Neto já entrou nesse assunto, né? Tá ligado? Então, a fase G0, as células elas permanecem ativas, mas não se dividem. Elas ficam assim até quando elas morrerem ou amadurecerem, tanto faz. É o que acontece, por exemplo, com os neurônios, as hemácias, ou com as células hepáticas, que estão nesse processo de G0 até receber alguma informação para que aconteça o processo de regeneração, tá ligado? É o da nome de renovação tecidual, quando precisa produzir um tecido novo, beleza? Ou por uma degradação excessiva de células, ou por morte por causa de alguma lesão que aconteceu nessas células, que é o que acontece, por exemplo, com as células hepáticas. Show de bola? Mas as células elas são totalmente ativas, elas têm funções específicas, elas só não vão se dividir. É lindo, é? Show de bola, né, pai? É essa fase G0. Beleza? Mas a intéfase, na verdade, ela vai ser responsável justamente por essa duplicação do DNA. Quando a divisão celular acontece, ou por mitose ou por meiose, a cromossomo ele precisa estar duplo, ele precisa estar nesse formato. Por quê? Porque quando ele entra na intéfase, ele está assim, o cromossomo está simples. Nossa? E aí começa a mitose. E aí a mitose, na verdade, vai ser uma divisão celular onde uma célula produz duas com a mesma quantidade de cromossomos. E aí a mitose ela pode acontecer com uma célula haploide ou diploide. Se for uma célula haploide, que é aquela célula que tem a metade do número de cromossomos, vai produzir duas que são haploides. Se for uma célula que é diploide, vai produzir duas células que são diploides. Massa? Ou seja, na mitose, o número de cromossomos não se altera da chamada célula-mãe. O que é célula-mãe? Célula-mãe é aquela que iniciou a divisão. Se a célula-mãe tiver 46 cromossomos, as células produzidas vão ter 46 cromossomos. Se ela tiver 23, ela vai produzir células com 23. Então, o número ele é constante. Não é à toa que a mitose é chamada de fase ou divisão, ou uma divisão celular que é equacional. O número de cromossomos continua o mesmo, ele equaciona, estabiliza. Massa? Vai lembrar sempre, vai acontecer tanto em células haploides como em células diploides. Diferentemente da meiose. A meiose ela sempre vai acontecer através de células que são diploides, sempre. Até porque na meiose vai acontecer uma redução do número de cromossomos, então não pode ser em células haploides, tá? Tem que acontecer sempre em células que são diploides, beleza? Na mitose vai acontecer os dois. A mitose, ela vai acontecer justamente porque ela tem uma finalidade, um objetivo. Qual é o objetivo da mitose? Primeiro, a regeneração de tecidos, massa, quando acontece alguma lesão, esse tecido ele precisa se regenerar, então as células elas têm que se dividir para ficar proliferando, produzindo mais células, né? Essas células produzidas, para passar por uma regeneração, eles precisam passar por um processo de cicatrização e principalmente para o processo de divisão celular, para a formação do embrião, tá ligado? O zigoto, formado através da fecundação, acontece mitose para formar os primeiros blastômeros, consequentemente a formação dos primeiras células do embrião,
blasto, mórula, blástula, blastocisto, aí vai, para a formação dos folhetos embrionários e, sucessivamente, a formação do embrião, ou seja, é proliferação celular. Só multiplicação, multiplicação, multiplicação. Você pode ver que o número de cromossomos continua o mesmo. Inclusive, o material genético da célula que inicia o processo, a produção das duas células vai ter o mesmo material genético. Para que esse material genético ele não mude, lógico, se não sofrer alguma mudança aí nesse material genético, que ocorre nas mutações. Mas se não acontecer, o material genético vai ser o mesmo. Tá massa? E aí, o que é a mitose? A mitose é uma divisão celular, onde uma célula produz duas, com o mesmo número de cromossomos. Para que a mitose aconteça, vai acontecer 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e a chamada telófase. Cada fase dessa tem uma característica importante. Massa? O aluno que está se preparando aí para o médio, para os vestibulares, principalmente aí para a UPE, ele vai precisar saber o que acontece em cada fase. Extremamente importante para a galera da UPE, porque a UPE adora a divisão celular. Saber o que acontece em cada fase. Vale lembrar que, quando a célula entra na divisão celular, a célula está completa, ou seja, ela apresenta carioteca, ela apresenta o nucleolo, porque o nucleolo participou do processo de formação do RNA lá na entéfase, e ela apresenta já uma cromatina dupla. Ainda não é um cromossomo formado. Quando essa cromatina solta, ela entra na fase S da entéfase, essa cromatina se duplica e forma a cromatina dupla. Formou a cromatina dupla, na fase G2, analisa-se a célula, já está dupla, teve a duplicação, entra na divisão celular. Ela já vê pontos de heterocromatina, mas ela ainda não está toda condensada. Ela vai começar mesmo a sua condensação na fase da prófase, então quando ela começa a realmente diminuir de tamanho. Por quê? Porque a célula sabe que o cromossomo formado ele precisa ter essa movimentação dentro da célula. Então, ele não pode estar com a cromatina descondensada. Então, lá na fase chamada G1, a gente já vê pontos de heterocromatina se formando, acontece a duplicação, são pequenos pontinhos. Na fase G2, a gente já vê pequenos pontos de heterocromatina se formando, e aí, quando chega na prófase, a gente vai ver a condensação quase que na sua totalidade dessa cromatina para a formação do cromossomo. Por que quase na sua totalidade? Porque a finalização da condensação a gente só vai ver na segunda fase, que é a fase depois da prófase, que é a fase que a gente dá o nome de metáfase. Beleza? É quando existe um alto grau de condensação desse cromossomo. Show de bola? Então, o que é que vai acontecer na prófase? A primeira coisa é justamente essa condensação. Essa cromatina que ainda vem descondensada de lá da entéfase, ela começa a passar por um processo de condensação para justamente formar o cromossomo. Beleza. Formou o cromossomo, a outra coisa que vai acontecer é justamente os centríolos. Centríolo é uma organela que é responsável pela divisão celular. Show de bola. A gente até estudou no outro capítulo. Beleza. O que acontece? O centríolo é impar. E aí ele começa a se duplicar para formar outro par. Por quê? Porque esses pares de centríolo, eles precisam estar localizados em lados opostos, para justamente ser responsável pela movimentação desse cromossomo durante a divisão celular. E aí, para movimentar esse cromossomo, esses centríolos são responsáveis pela formação dessas fibras aqui proteicas, que são chamadas de fibras de fuso, ou também chamados de fuso acromático. O que é que são fuso acromáticos? Fuso acromático, ou fibras de fuso, na verdade, são fibras, mas é como se fossem cordas, onde o centríolo ele move o cromossomo através dessa cordinha. É como se eu tivesse aqui um cromossomo, o centrômero, o centríolo, e o centríolo movimenta esse cromossomo através de uma pequena cordinha, fibras de fuso, que fazem essa movimentação.
Então, o que é que o centríolo faz? Eu tenho o centríolo de um lado, um par, o centríolo do outro, por isso que duplica, e esses centríolos de lados opostos começam a fazer a movimentação dessas fibras para que o cromossomo comece ao processo de movimentação. Por isso que a duplicação do centríolo ela é tão importante para que aconteça essa movimentação do cromossomo. Agora, lógico que, para acontecer essa movimentação, eu preciso que os centríolos eles estejam localizados em lados opostos e que esses centríolos produzam esse chamado fuso acromático ou fibras de fuso, tanto faz. E, além disso, eu preciso ter espaço para que ele se mova. Né? Preciso que esse cromossomo se mova dentro da célula. Por isso, que uma das coisas que vai acontecer nessa prófase é a degeneração, o desmonte das proteínas encontradas na carioteca e na lâmina nuclear. Então, a carioteca ela desaparece por inteiro, que é para justamente esse cromossomo ele se mover dentro da célula. E quem move é as fibras de fuso interligadas aos centríolos de lados opostos. Tá ligado? Então, como tem muitos cromossomos, dentro desse núcleo ele não vai ter essa movimentação. E, além disso, como é que ele vai se mover se o centríolo está localizado no citoplasma? Não tem como ele interligar por causa da membrana. Então, a membrana nuclear ela desaparece, as fibras do fuso se interligam ao centrômero do cromossomo e os centríolos fazem essa movimentação. Que massa, né, velho? Show de bola? Além do desaparecimento da carioteca, vai acontecer também o desaparecimento do nucleolo. Na verdade, o nucleolo ele não vai atuar nessa fase da mitose ou da meiose. Durante a divisão celular, o nucleolo ele não tem função nenhuma, por isso que ele desaparece. Na verdade, o nucleolo ele vai ter participação quando ele chegar lá na intéfase, porque vai acontecer a formação, por exemplo, do RNA ribossômico e tal. Mas durante a divisão celular, nenhuma. Então, não tem função, ele desaparece, e aí ele só vai reaparecer na última fase da divisão celular, que é a telófase. A mesma coisa acontece com a carioteca. Então, quando a divisão celular acontece por inteiro, aí sim é quando a carioteca ela volta a aparecer. Depois a gente vê isso. Massa? Então, o que é que vai acontecer na prófase? A primeira coisa é a condensação do DNA para formar o cromossomo, a carioteca desaparece, o núcleo desaparece, os centríolos se duplicam, esses centríolos vão para lados opostos, formam as fibras do fuso, o fuso é chamado fuso acromático, e aí eles se interligam ao centrômero, que é aquele meinho de lado do cromossomo, né, o que vai ligar as duas cromátides, os dois braços, e aí começa a fazer essa movimentação. Massa? Formou tudo isso, aí o que acontece? Esse cromossomo ele vai finalizar a sua condensação. Ele já está praticamente condensado. O cromossomo ele já está praticamente totalmente formado. Só que existem alguns pontos onde a gente ainda vai ter filamentos de cromatina, de heterocromatina, que ainda faltam condensar por inteiro. E aí essa condensação final, essa condensação total, a gente vai ver na prófase, na fase depois da prófase. Essa fase é chamada de metáfase. Qual é a principal característica da metáfase? A principal é justamente o grau máximo de condensação dos cromossomos. Não é à toa que essa fase é a melhor fase de fazer uma visualização do cromossomo na célula, o chamado microscópio óptico, que realmente dá para ver ele bem condensado. Então, quando ele é corado, dá para ver bem nítido o cromossomo, show de bola. E a principal característica não é essa. A principal característica é que, como o cromossomo ele começa a se locomover dentro da célula, esses cromossomos eles vão estar dispostos no meio da célula. Eles são colocados no meio através dos centríolos e do fuso acromático, das fibras do fuso. Então, eles colocam justamente no meio. Esse meio é chamado de linha do Equador ou placa equatorial. É a placa metáfase, é o meio da célula. Quem faz isso? Os centríolos, por isso que eles ficam de lados opostos, e as fibras do fuso, que são fibras ligadas ao centríolo, mas que estão interligados ao centrômero.
cada centrômero, ou cada centríolo, desculpa, está interligado ao mesmo cromossomo na metáfase da meiose, ou da mitose. Cada cromossomo desse está interligado ao centríolo de um lado e o centríolo do outro, ou seja, as fibras de fuso desse centríolo está interligado a esse cromossomo e as fibras de fuso desse centríolo está ligado a esse mesmo cromossomo. Ou seja, é como se os centríolos tivessem isso, ó, um do lado do outro, para mover o cromossomo da placa equatorial, como se fossem cordinhas, tá ligado? Imagina que o meu rosto seja o cromossomo, as minhas mãos sejam o centríolo, então ele faz essa movimentação até colocar ele na placa equatorial. Tem que ficar exatamente no meio, todos alinhados no meio. Tem que ficar. Você faz, por que tem que ficar? Porque quando acontecer a terceira fase, que é a chamada fase da anáfase, vai acontecer das cromátides irem para lados opostos, beleza? Então, a principal característica da metáfase é a máxima condensação. Os cromossomos eles estão no seu grau máximo, né, de espiralização, é o que dá para ver melhor, e os cromossomos eles ficam alinhados nessa placa equatorial, que é o meio, tá vendo isso aqui, ó? Meio da célula, placa equatorial, ou chamada de placa metáfase, metafásica também, né? Beleza? Então, eles ficam no meio. Show de bola? E aí, vale lembrar que esses cromossomos são fixos, só estão localizados no meio por causa das fibras de fuso que são produzidas através desses centríolos que estão dispostos em lados opostos. Show de bola? Tranquilo? Vamos embora. Ó. Aí, o que é que vai acontecer? Olha como é o esquema. Os cromossomos eles estão localizados um debaixo do outro. Né, ó. Esse cromossomo ligado ao centríolo do lado de cá, esse cromossomo está preso, né, ligado a esse centríolo de lá, centríolo do lado de cá. Beleza. Olha o que vai acontecer. Os centríolos, eles estão de lados opostos, cada um com uma fibra de fuso acromático. Beleza. Olha o que vai acontecer. Existe um cabo de guerra entre os centríolos. É como se eles disputassem o cromossomo. O mesmo cromossomo está ligado aos dois centríolos. É como se eles dissessem, eu tenho mais força, eu também, e tal. Aí o que é que eles fazem? Eles começam a diminuir, puxar essa corda. Um puxa para o lado de lá, um puxa para o lado de cá, e o cromossomo está ali no meio, não está se aguentando. O que acontece? Esse cromossomo aqui no centrômero está ligado à fibra daqui e à fibra daqui. O centríolo daqui puxa, o centríolo daqui puxa. O que é que vai acontecer? A força é tão grande por causa do encurtamento da fibra. A fibra se encurta numa força tão grande que as cromátides que estão interligadas pelo centríolo, eles acabam se soltando. Então, acontece isso, ó. Tá aqui o cromossomo, viu? Duplo, né? Com as duas cromátides. Ó, acontece isso, ó. Uma pro lado lá, puxa. Uma pro lado de cá, puxa. Ela faz isso, ó. Vai. Acontece uma separação. Essa cromátide aqui vai estar ligado a esse centríolo, e aí ela começa a ser puxada para esse lado de cá, do centríolo, e essa cromátide vai ser puxada para o lado de cá desse centríolo. Aí você faz, e para que bichinho ele faz isso, pelo amor de Deus? Porque quando acontecer a última fase em que a célula faz isso, para produzir as duas, tá vendo? O que é que vai acontecer? Essa célula daqui fica com esse cromossomo, essa célula daqui fica com esse cromossomo. Tem ou não tem a mesma quantidade? Eu comecei com um, imagine. Uma primeira célula tem um cromossomo. Tudo bem, é duplo. Mas quando acontece a separação e a divisão da célula, essa célula fica com um e essa célula fica com um. Ah, professor, mas o cromossomo é diferente. Mesmo assim, a quantidade de cromossomo ela é igual. A diferença é que começou a mitose com o cromossomo duplo e finaliza com o cromossomo simples. Poxa, professor, e aí? Aí o que é que vai acontecer? Cada
célula dessa produzida, cada célula dessa contendo um cromossomo simples, vai passar por intéfase, e na fase S, esse cromossomo simples dá origem ao cromossomo duplo, esse cromossomo simples dá origem ao cromossomo duplo. Começa uma nova mitose. Aí, nessa nova mitose, essas duas células, cada uma produz mais duas, com cromossomos simples. Né? Cromossomo com uma cromátide só. Tá ligado? Formando 4 células. Terminou, cada uma com cromossomo simples, cada uma dessas 4 células passam por intéfase, e cada uma dessas 4 com cromossomo simples passa aqui cromossomo duplo, entra em mitose novamente. Tá ligado? No final dessas mitoses, essas 4 produzem 8 células, e assim sucessivamente. É assim que dá origem ao embrião, por exemplo, onde os primeiros blastômeros vão se dividindo, formando um maciço celular, que é chamado de mórula. Onde essa mórula começa a se dividir, as células se organizam e formam a blástula, e assim sucessivamente. Tá ligado? Ou seja, a intéfase, ela é muito importante para a mitose. Por quê? Porque no final da mitose, os cromossomos estão simples, mas para que essa célula que terminou a mitose entre em divisão celular novamente, ela precisa passar por intéfase, para que justamente esse DNA se duplique, esse cromossomo simples entre em intéfase, passe por duplicação, que é a chamada fase S, duplique o DNA, duplique o braço, duplique a cromátide e entra em mitose novamente. Por isso que é tão importante os cromossomos eles estarem na placa equatorial, no meio, interligado aos 2 centríolos. Essa fase de separação das cromátides é chamada de anáfase. Olha como é o esquema, tá vendo? Ó? Os cromossomos eles estavam localizados no meio, tá ligado? Ó? Os cromossomos estavam localizados no meio, a cromátide desse ligada a esse centríolo vem para cá e a cromátide ligada a esse centríolo vem para cá. Ou seja, aconteceu uma separação das cromátides irmãs por via do centrômero. Tá ligado? Ou seja, as proteínas que estão interligadas aos centrômeros são degradadas por causa justamente das fibras de fuso que estão localizadas. Que massa, velho. E aí o que acontece? As cromátides, elas migram para os opostos, acontece um encurtamento das fibras de fuso. Show de bola. Aí o que é que vai acontecer? Essa célula daqui, a galera tá tão caladinha, vocês estão entendendo? Vai me dando feedback aí, por favor. Essa célula daqui, show de bola, ó. Essa célula daqui, ela vai passar por um processo de divisão. Pronto, show de bola. Essa célula daqui, ela vai passar por um processo de divisão. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Show de bola. Olha. Pronto, beleza. Que é a última fase, que é chamada de telófase. Aí, o que é que vai acontecer? Essa célula daqui produz uma célula, a metade, né? E essa metade aqui produz uma outra célula. A célula está fazendo isso, ó. Bem, dividiu. Quando ela se dividir, essa célula daqui vai ter 4 cromossomos, só que esses 4 cromossomos simples, e essa célula daqui 4 cromossomos simples. Ou seja, deixa eu voltar para a gente recapitular. Ó. Começou com 4 cromatinas, que se condensou para formar 4 cromossomos, que foram para a placa equatorial, ligados às fibras de fuso dos centríolos, e aí o que acontece? Existe um encurtamento das fibras, as proteínas ligadas aos centrómeros são degeneradas, existe uma separação das cromátides, e aí o que aconteceu? A célula se divide, as cromátides vão para lados opostos para justamente produzir 2 células com cromossomos simples. Cada célula dessa começa o processo de intéfase, duplicação do DNA, e esses 4 cromossomos simples vão se transformar em 4 cromossomos que são duplos. Beleza? Essa última fase, que é a divisão da célula, a gente dá o nome de telófase. E essa divisão da célula para formar 2 é chamado de citocinese.
é a chamada divisão citoplasmática, a divisão do citoplasma. Beleza? Quando a citocinese ela acontece durante o acontecimento da divisão, da citocinese, aqui, ó, melhor, da citocinese, as células elas vão passar por um processo para que uma nova interfase aconteça. E aí, para a interfase acontecer, eu preciso de quê? Eu preciso que os cromossomos estejam em formato de cromatina, para poder essa cromatina se duplicar, para formar um cromossomo duplo, né? Então, o que eu tenho um cromossomo condensadinho, ele já vai começar a descondensar, e aí ele deixa de ser formado, deixa de estar no formato de cromossomo e volta ao formato de cromatina. Porque ele só vai entrar na interfase se essa cromatina estiver nessa disposição para poder se duplicar. Ou seja, uma das coisas que acontece é a descondensação. Se lá na prófase, que é a primeira fase, acontece a condensação para formar o cromossomo, na última fase, para que essa célula entre na interfase novamente, o que é que vai acontecer? Esse cromossomo começa a se descondensar. Tá ligado? Na interfase, a célula precisa estar completa. Então, aquilo que desapareceu na prófase retorna para a célula. Ou seja, as proteínas que elas se soltam para desaparecer a carioteca, elas começam a se organizar e a carioteca volta a aparecer em cada uma dessas células. Então, existe um retorno da carioteca, além disso, existe um retorno do nucleolo. Você faz, e por que o nucleolo volta? Porque o nucleolo ele vai participar da interfase, ele tem que voltar. Durante a divisão celular, ele não tem função. Então, as proteínas começam a se desaparecer, degradarzinhas, né? Desmontar. Então, durante a divisão celular, ela não tem função. Mas quando tem interfase, esse nucleolo tem que voltar para que as proteínas e os ácidos nucleicos que estão localizados no nucleolo sejam responsáveis pela produção de outras proteínas e do RNA ribossômico. Tá ligado? E aí, o que é que vai acontecer? Os cromossomos se desespiralizam, se descondensam e formam a cromatina. A mesma coisa acontece com as fibras de fuso, elas desaparecem. Não tem para que elas estarem localizadas já na interfase, então ela desaparece. Até porque, como a carioteca volta a reaparecer, esse contato com a cromatina não precisa mais, não existe mais, porque a carioteca fica entre o citoplasma e essa cromatina. Então, a fibra de fuso, né, fuso acromático, não tem mais função. Tá ligado? E o principal, lógico, é essa divisão do citoplasma, que é a citocinese, onde uma célula vai produzir duas. Ou seja, a telófase, na verdade, seria as características que são contrárias ao que acontece na prófase, mais a citocinese. Enquanto na prófase eu tenho desaparecimento da carioteca, desaparecimento do núcleo e condensação da cromatina para formar o cromossomo, na telófase a gente tem o contrário. A carioteca e o núcleo desaparecem e o cromossomo descondensa para formar a cromatina. Além disso, na prófase existe a formação do fuso acromático, que é o que interliga o centríolo ao cromossomo, né? E durante a telófase, né, quando finaliza a telófase, esse fuso acromático ele desaparece, porque ele não tem função, já que a cromatina está localizada, protegida por essa membrana nuclear. A função do nucleolo é participar da formação do RNA, que é uma característica que acontece na subfase G1. Por isso que ele é importante. Por isso que ele tem que voltar a reaparecer. Aqui é o esquema. Ó. Prófase, né? Começa a interfase, né? Na interfase, na fase S, acontece a duplicação do DNA, aí começa prófase, desaparecimento da carioteca, você vê que na metáfase não tem mais carioteca, né? Desaparecimento da carioteca, duplicação do centríolo, formação do fuso acromático. Na metáfase, os cromossomos da placa equatorial, e aí os cromossomos estão interligados ao fuso acromático dos dois centríolos, de lados opostos, separação das cromátides irmãs, cada cromática vai para um lado oposto, ligado a cada um a um centríolo.
a telófase e a citocinese, e aí acontecem as características que são contrárias à prófase, para que as células elas sejam dispostas na mesma estrutura para que aconteça uma nova intéfase. Você pode ver que a célula produzida no final da telófase, ela é igual ao que vai iniciar a intéfase. Então, ela tem que acontecer a intéfase para que essa cromatina se duplique para formar os cromossomos que são duplos. Prófase, duplicação do centríolo, formação do fuso, desaparecimento da carioteca. Metáfase, os cromossomos dispostos na placa equatorial. Está muito rápido. Anáfase vai ser justamente a separação das cromátides irmãs. Deixa ela entrar, né? Separação das cromátides irmãs, né, para os lados opostos. Quando essas vão para os lados opostos, a citocinese ocorre, que é a separação citoplasmática, ó, a formação de duas células, e aí, no final da telófase, o que acontece? As fibras de fuso desaparecem, não tem mais função. Cada célula vai estar com um par de centríolo, para que na prófase esse par de centríolo forme o outro par, né? E a carioteca, ela reaparece juntamente com o núcleo. Que lindo, né, velho? Isso é show de bola. E aí começa novamente o processo, e assim sucessivamente. No caso da divisão do embrião, formação do embrião, isso é mitose. Você pode ver que, aí você faz, e onde é que está aí a mesma quantidade de cromossomos? É a mesma quantidade. A diferença, João, está no tipo de cromossomo. Na prófase, para iniciar a mitose, o cromossomo está duplo, porque a célula já passou por intéfase. Na intéfase, o cromossomo está simples, e aí na fase S acontece a duplicação. Quando começa a prófase, ele começa com um cromossomo que é duplo. Só que como ocorre a separação, o que acontece? Cada célula produzida vai ter um cromossomo, só que esse cromossomo vai ser simples. E aí, na intéfase, cada cromossomo simples desse forma um cromossomo duplo, começa novamente uma mitose. Deu para entender? Show de bola? Lindo demais, né? Ó, só que tem uma coisa, cuidado. A citocinese é a divisão citoplasmática, né? Beleza, show de bola. O que é que vai acontecer? Existe uma diferença nessa citocinese na célula animal e vegetal. Por quê? Porque a célula vegetal, ela tem parede celular, coisa que a célula animal não tem. E a parede celular, ela é rígida por causa da ligação dos filamentos de celulose. A celulose ela é muito interligada com a outra e ela é bem fixa, deixando a célula bem rígida. E aí o que acontece? A citocinese ela tem que ser diferente. Por quê? Porque essa divisão ela tem que ser diferente. A parede celular ela acaba impedindo que essa divisão ela aconteça. Então, na célula animal e vegetal, a citocinese animal ela é diferente da vegetal. Por quê? Porque na célula animal, esse estrangulamento, essa citocinese, ela vai acontecer para o interior. Vai acontecer uma invaginação da membrana plasmática, ó, tá ligado? Uma invaginação, então ela é de fora para dentro, para acontecer essa divisão. Na célula vegetal, esse estrangulamento de fora para dentro não acontece por causa da parede celular. E aí o que acontece? Eu preciso ter essa pressão sobre a parede de dentro para fora. Então, na verdade, a divisão ela vai acontecer de dentro para fora fazendo isso. Que a parede celular ela se recomponha, mas ela não fazendo isso, porque ela não tem como estrangular. Tá ligado? E aí, na célula vegetal, a divisão vai acontecer do interior para o lado externo. Na biologia, quando isso acontece, a gente vai ter nomes diferentes. Na célula animal, como esse estrangulamento ele é de fora para dentro, a gente diz que a citocinese animal é chamada de centripetar. Ligado? Na célula vegetal, a gente já diz que é como ela é de dentro para fora, né, para o exterior, para a celular, a gente diz que ela é centrífuga. Centrífuga. Isso ocorre porque
Na célula animal, a gente só encontra a membrana plasmática e na célula vegetal a gente encontra a parede celular. Ficou claro? Vamos recapitular, porque ela está terminando rapidinho para a gente recapitular a mitose. Fuga, né? Isso. Mais ou menos isso. Vamos recapitular a mitose? Então, quais são as características da mitose para a gente fazer aí uma recapitulação aí da prova em 10 minutos, 5 minutos. Ó, mitose, vamos lá, recapitulando. O que é que vai acontecer na mitose? Qualquer dúvida vai me perguntando aí sobre isso, sobre esse assunto. Ó. O que é que vai acontecer na mitose? Antes de tudo, tem que acontecer a intéfase. Qual é a característica da intéfase? É a duplicação do DNA. Um cromossomo, uma cromatina, simples, se duplica formando a cromatina dupla. Aí começa a prófase. O que é que vai acontecer na prófase? Primeira coisa, essa cromatina ela precisa se condensar. Para diminuir de tamanho. Então, o filamento tem que estar mais curto. E aí, além disso, o que é que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo dar um pause. Dá não, né? O que é que vai acontecer? Esse cromossomo ele precisa ter espaço para poder se mover. E aí, para que isso aconteça, eu preciso que a carioteca desapareça. O desaparecimento da carioteca, ele não é só pela questão do deslocamento do cromossomo, mas principalmente porque o cromossomo ele precisa se interligar à fibra de fuso, ao chamado fuso acromático. O fuso acromático é uma rede de proteínas, de ligamentos, que vão ser formados pelos centríolos. Os centríolos, eles são duplicados para que eles fiquem em lados opostos. Então, eu vou ter o centríolo de um lado, o centríolo do outro, para justamente acontecer essa movimentação do cromossomo, tá? Que já a cromatina já condensou. Terminou a prófase, esse cromossomo está localizado na placa epitelial. Essa fase é chamada de metáfase. Na anáfase, acontece uma separação das cromátides, né? As cromátides elas vão estar dispostas em lados opostos, massa, e aí acontece a citocinese, que é a separação citoplasmática, e aí nessa separação vai acontecer a formação de células idênticas, né, com o mesmo material genético da célula que iniciou o processo, né, da chamada célula-mãe, e aí vai acontecer características que são diferentes, que são contrárias à prófase, que é o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, o desaparecimento do fuso acromático e, lógico, principalmente a descondensação aí dessa cromatina. E assim vai se multiplicando, ou acontece uma vez? Não, aí vai se multiplicando. Cada célula produzida vai se multiplicando para a produção de mais células. Lógico que isso vai acontecer para formar a regeneração de um tecido, vejam, até o tecido se regenerar por inteiro, ou, no caso do desenvolvimento embrionário, isso vai acontecendo de forma sucessiva para formar o embrião, lógico, né? Entendeu? Quando forma o embrião, esse processo não acaba, porque, lógico, tem o crescimento corporal, o crescimento do embrião, da criança e tal, então não vai acabar. A divisão celular, ela não se acaba, né? Show de bola? Tranquilo? Dúvidas? Show? Vamos para as dúvidas.